A avó revela o segredo chocante do ancião e defende sua neta no salão do reino. Era um dia ensolarado na pequena cidade de Coração da Serra, um lugar onde o barulho da cidade grande mal chegava. Mas dentro do salão do reino, a atmosfera estava prestes a mudar. Dona Esperança, com seus 71 anos, estava prestes a confrontar uma verdade que a deixaria sem chão. Todos estavam reunidos, os rostos familiares, mas algo no olhar de Esperança denunciava um tormento interno. A voz trêmula e firme dela ecoou pelo salão. Josimar, meu marido, que fazer agora? Sentia um nó na garganta, mas a coragem tomou conta. Eu não vou deixar que isso machuque minha família. E assim, ela decidiu romper com a organização que a aprisionou por décadas. Era como se agora respirasse pela primeira vez. Saindo do salão do reino, a cidade parecia diferente. As cores estavam mais vibrantes, mas a dúvida a acompanhava. A busca por uma nova comunidade a levou a uma igreja evangélica acolhedora, onde tudo parecia possível. Até que ela começou a notar segredos ali também. Rumores sobre práticas questionáveis circulavam, e as almas que pareciam puras mostravam sombras. Quando se deu conta de que a segurança de Clara poderia estar em risco por causa desses novos laços, um frio percorreu sua espinha. Seria preciso ir mais longe, enfrentando a verdade novamente. A dor da traição de Josimar ainda latejava, mas o amor por sua neta era mais forte. Ela se viu em um dilema agonizante. Até onde iria para protegê-la? Tudo se intensificou em uma noite chuvosa. Com o barulho da tempestade como trilha sonora, descobriu algo ainda pior sobre a nova congregação. Um envolvimento com atividades que ameaçavam não só Clara, mas todos os jovens, escondidos sob a aparência de bondade. O coração de Esperança batia descompassado. Era hora de agir. Sentada à mesa da cozinha, com as mãos tremendo, ela recordou os momentos em que acreditou nas promessas vazias de homens de Deus. E agora sua fé era questionável. Olhou para o caderno de anotações, cheio de nomes, locais e datas. Como eu vou expor isso? O peso das cicatrizes emocionais a esmagava. Assim, um novo mistério começou. A coragem que uma vez a levou a confrontar Josimar agora empurrava para uma armadilha de segredos maiores. Analisando cada passo, se perguntava: será que a defesa de Clara será suficiente para quebrar as correntes que aprendem ao passado? Ou haverá um novo desafio à espreita no próximo passo de sua jornada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Esperança sentou-se com as mãos trêmulas sobre. Como eu vou expor isso? O peso da desconfiança em relação à nova congregação a sufocava. Mas naquele momento, algo fora do comum aconteceu. A porta da cozinha rangeu ao abrir. Clara apareceu com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Vovó, você precisa ver isso. O tom urgente da neta fez o coração de Esperança acelerar ainda mais. Clara segurava um celular em mãos, e a luz da tela iluminava seu rosto pálido. Que foi, meu amor? A voz de Esperança tremia, mas ela se levantou preocupada. Clara se aproximou e, sem dizer mais uma palavra,
Virou o celular para a avó. Esparramadas na tela estavam imagens de um evento recente na nova igreja. Jovens, risos, mas também pessoas em trajes estranhos, realizando rituais que lembravam mais um culto clandestino do que uma celebração religiosa. Essas fotos estão circulando. Eu não sabia que estava acontecendo isso. Clara estava em choque. As mãos dela tremiam enquanto mostrava as imagens de pessoas com símbolos estranhos. O estômago de Esperança se embrulhou. Ela não queria acreditar que tinha se enfiado numa nova armadilha. Clara, onde você conseguiu isso? A urgência na voz da avó era palpável. Um amigo meu postou. Ele foi lá e gravou. Muita coisa estranha está acontecendo. A voz da neta se fechou com um sussurro. E nesse momento, um estrondo ecoou do lado de fora, como se o céu estivesse caindo. As duas mulheres se entreolharam, a tensão preenchendo o espaço. Subitamente, uma batida forte na porta sacudiu a casa. Clara pulou, e Esperança colocou a mão sobre o peito, tentando controlar a respiração. Quem é? A voz dela lançou um desafio ao ar. O silêncio foi rasgado por uma nova série de batidas, cada vez mais impacientes. É a polícia. Abra a porta. A voz do lado de fora era autoritária, e um frio percorreu a espinha de Esperança. O que eles queriam? O que tinha acontecido agora? Vovó, vai abrir. Clara perguntou, os olhos arregalados. Eu não sei se devemos. Dona Esperança hesitou, lembrando-se dos segredos que tinha descoberto. Todas as promessas de proteção pareciam se esfarelar. E antes que pudesse decidir o que fazer, a porta se abriu com um estalo. 2 policiais realmente estavam ali, com expressões sérias. Dona Esperança, precisamos conversar com a senhora. Um deles se apresentou. O clima que antes era de incerteza se transformou em um pânico ameaçador. Sobre o quê? Esperança forçou a voz a não tremer, mas estava em desespero. A nova igreja. Josimar? Clara? Sua neta pode estar envolvida em algo muito sério. As palavras do policial eram como um punhal. Esperança olhou para Clara horrorizada. Que segredos eram aqueles que estavam prestes a ser revelados? Nesse instante, Clara começou a chorar. Vovó, eu não fiz nada. Mas Dona Esperança podia ver o medo nos olhos da neta. Um frio aterrador tomou conta dela. A confiança que tinha depositado naquele novo começo estava prestes a se desmoronar. Vocês precisam sair comigo. Tem algo que precisamos investigar. O olhar do policial deslizou entre as duas, e uma onda de horror tomou conta de Esperança. Seu mundo, já implodido pela traição de Josimar, agora se fragmentava de novas maneiras. Que segredos a nova comunidade estava escondendo? E Clara, estava ela envolvida em algo irremediável? Um passo errado e pode ser o fim, sussurrou Esperança para si mesma. O futuro que parecia brilhar, tão promissor, agora estava mais escuro que a tempestade do lado de fora. E o que poderia aguardar no próximo movimento? A tensão aumentava no ar. Dona Esperança e Clara estavam paralisadas diante dos policiais, com o coração acelerando em um ritmo frenético. Precisamos entrar, anunciou a policial. Ele se adiantou, tomando a frente, enquanto o outro ficou na porta, observando tudo com um olhar desconfiado. Sobre o que exatamente? Dona Esperança perguntou, tentando manter a voz firme, mas a inquietação na sua barriga não a deixava em paz. O policial respirou fundo, como se as palavras que seguiam fossem pesadas. Há uma investigação sobre a nova igreja. Suspeitamos de atividades ilegais e ficamos sabendo que sua neta pode ter informações cruciais. O que estava acontecendo?
Como Clara podia estar envolvida em algo assim? O mundo de esperança desmoronava de novo. Eu não estou envolvida em nada. Eu só fui a alguns... O que mais Clara poderia estar escondendo? Clara, me explique. O que estão dizendo? A velha mulher estava em pé, lutando contra a maré de emoções. Era difícil acreditar que sua neta, tão pura e inocente, pudesse estar envolvida em corrupção. Mas naquele exato momento, o celular de Clara vibrou sobre a mesa. É um vídeo, uma transmissão ao vivo, Clara disse, apressando-se para pegar o dispositivo. Os olhos de esperança se arregalaram enquanto a neta abria o aplicativo. A imagem na tela mudou para um grupo de jovens em um ambiente escuro, sombras dançando à luz de velas. Clara pressionou o play. A música que ecoava era envolvente, hipnótica, e as expressões de todos pareciam de êxtase. As mãos de esperança foram ao rosto. Não, isso não é um culto. O desespero tomou conta dela. Clara, onde você estava? Eu não sabia. Eu pensei que era só uma celebração comum. As palavras da neta estavam afogadas em lamentos. A gravação exibia simbolismos que remetiam a algo muito mais obscuro. Agora, a polícia estava ali, e a verdade parecia mais aterradora a cada segundo. Escutem, o policial insistiu, quebrando o silêncio. Precisamos da ajuda de vocês para entender o que realmente acontece nessa igreja. Se podemos confiar em vocês, podemos trabalhar juntos. Nesse momento, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. A casa tremeu enquanto o vidro da janela se estilhaçou. O grito de Clara ecoou enquanto Esperança viu, horrorizada, uma multidão de pessoas se aproximando. Algumas estavam com tochas, outras com a mesma vestimenta estranha das imagens do celular. É agora ou nunca, o policial gritou. Temos que sair. E logo ficou claro que a mobília da casa não era a única coisa a ser derrubada. A congregação antiga de Josimar, unida em vingança, aparecera de forma inesperada. Dona Esperança se virou para Clara, o pânico refletido nos olhos de ambas. São pessoas do salão. Eles estão aqui para vingança. O aperto na garganta tornou-se insuportável. O legado de Josimar a perseguia, e agora Clara estava no centro de tudo isso. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação, um homem emergiu da multidão, segurando uma Bíblia com força, seu olhar fixo nas duas. Esperança reconheceu aquela figura de fotos antigas. Era Zé, um antigo membro de confiança da comunidade, que agora parecia ter mudado. A troca de olhares entre eles era como um fio desencapado, carregado de eletricidade. Dona Esperança, você vai pagar por isso. A verdade não pode ser abafada. O tom dele era ameaçador, e à medida que ele se aproximava, uma onda de reconhecimento e temor se espalhou na multidão. Como ele sabia de Clara, a conexão com a nova igreja estava mais profunda do que esperavam. O tempo parecia ter parado. Esperança segurou a mão de Clara, o medo tomando conta de ambas. Elas estavam prestes a se verem envolvidas em algo muito maior que um simples culto. Era uma luta pela verdade, uma luta pela sobrevivência. E no centro disso, a revelação que ainda não conheciam poderia mudar tudo, deixando-as sem chão mais uma vez. Vovó, Clara murmurou, o pânico consumindo sua voz. A escuridão estava se aproximando. E a tempestade que antes era apenas do lado de fora, agora se manifestava dentro delas. Como elas estariam, novamente, prestes a enfrentar um novo segredo bem mais obscuro do que poderiam imaginar. O que mais ainda estava por trás daquela fachada de fé e união? Dona Esperança e Clara estavam paradas, com o mundo desmoronando ao seu redor. As vozes na multidão se misturavam ao barulho do vidro quebrando, e o homem que avançava em direção a elas
segurando firme a Bíblia. Parecia a encarnação de um pesadelo. Você vai pagar por isso. Zé gritou, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e fervor religioso. Mas então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Outro homem se destacou entre a multidão, e Esperança o reconheceu imediatamente. Era Roberto, o filho de Josimar. Ele tinha viajado para longe, e todos pensavam que tinha se afastado da família. Mas agora estava de volta, com uma expressão que misturava determinação e desespero. Pai, isso não é como vocês pensam, Roberto gritou. Tentando acalmar os ânimos, a atenção da multidão se desviou para ele, e os sussurros aumentaram. O que ele está fazendo aqui? A incerteza se espalhou como um incêndio, e a tensão aumentou. Zé parecia hesitar, mas logo a raiva voltou a dominar. O que você quer dizer com isso, Roberto? Ele rugiu, avançando um passo. Eu descobri a verdade sobre o que está acontecendo na nova igreja. Roberto respirou fundo e um silêncio tenso caiu. Aquelas celebrações não são o que vocês pensam. Há um segredo que todos precisam conhecer. Dona Esperança e Clara se entreolharam, a confusão estampada em seus rostos. O que Roberto sabia? O coração de Esperança palpitava em um ritmo frenético, enquanto ela tentava entender a reviravolta. Você tem que me ouvir. Roberto insistiu, e a sinceridade em seu olhar fez com que por um momento todos parassem para ouvir. Eu não podia falar antes, mas eles estão envolvendo todos em algo ainda maior. A nova igreja não está fazendo obras de caridade. É uma fachada para cometer delitos e a nossa família está no meio disso. Josimar sabia. Ele olhou para Zé, e a verdade parecia tão pesada no ar que todos podiam sentir. A multidão estava dividida. Uns pareciam convencidos, outros cada vez mais agitados. Zé gritou. Você está mentindo. Sempre foi assim. O que quer que você tenha visto não vale nada. A tensão crescia. Os policiais ainda presentes tentavam acalmar a situação, mas estavam apenas observando. A situação era explosiva. Não, não é mentira! Roberto continuou, sua voz agora fervendo com emoção. Eles estão usando a fé das pessoas como uma arma. E Clara? Clara está em perigo porque todos vocês a apoiam sem saber a verdade. Eu não pude ficar calado. O coração de Esperança começou a acelerar. A mistura de medo e alívio se entrelaçava em seu peito. E, de repente, uma revelação devastadeira atravessou sua mente. Roberto, ela gritou, as palavras saindo antes de pensar. Você sempre soube o que seu pai estava fazendo, não é? Você faz parte disso. O choque na expressão de Roberto era palpável, mas em um instante, ele olhou nos olhos da avó e da neta como se uma nova luz tivesse surgido. Não, eu não sou como ele. Eu lutei para me afastar. Nossa família, a nossa história está manchada por coisas horríveis que Josimar fez. E assim, a grande revelação surgiu, como um furacão arrasando tudo em seu caminho. Era como se a verdade finalmente estivesse emergindo das sombras, e Roberto não era o único que tinha segredos. Ele havia se infiltrado na nova igreja para descobrir a verdade, e agora estava levando todos a entender o que realmente acontecia. Enquanto isso, Zé estava cada vez mais furioso. Você não tem ideia do que está falando. Irmã, nós estamos aqui para seguir a palavra de Deus. O pânico começou a se espalhar novamente. Mas então, de repente, uma luz brilhou através da multidão. Um carro da polícia foi interrompido e os faróis se acenderam, iluminando a cena. Um oficial saiu e gritou: Vamos, temos que controlar isso agora.
A multidão começou a se dispersar, mas todos estavam em estado de choque. Esperança segurou Clara, tentando entender a nova realidade em que se encontravam. O que isso significa para nós? A neta perguntou, um medo refletido em seus olhos. E por um momento ficou claro que a revelação do segredo de Roberto poderia mudar tudo: os relacionamentos, as lealdades e até mesmo o que elas pensavam que eram aquelas congregações. Era tudo um jogo de sombras. E agora elas estavam mais dentro dele do que nunca. Enquanto os policiais tentavam acalmar a situação, uma nova questão pairava no ar. Qual era a verdadeira relação entre a nova igreja e Josimar? E mais importante, poderiam confiar em Roberto? O pânico se transformou em uma nova batalha. Estariam todas em perigo? Ou finalmente a verdade estava prestes a libertá-las? A tensão pairava no ar. Dona Esperança e Clara trocavam olhares apreensivos enquanto os policiais tentavam controlar a situação. A revelação de Roberto sobre a nova igreja tinha deixado todos em estado de choque. Mas quando a multidão começou a murmurar, um novo estrondo fez o coração de Esperança acelerar. Vovó, o que vai acontecer agora? Clara perguntou, com os olhos arregalados. Esperança não tinha resposta. O que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido? Roberto olhou para Zé, tentando acalmar os ânimos. Precisamos falar a verdade. Se vocês realmente se importam com a Clara, escutem. Mas a raiva de Zé só aumentava, e as vozes na multidão se tornavam cada vez mais impacientes. Olhando ao redor, Esperança sentia o desespero crescendo dentro dela. Foi então que ela percebeu algo: a movimentação da multidão. Aquelas figuras familiares, aqueles rostos que conhecia desde sempre, pareciam diferentes, como se algo sombrio estivesse se apoderando deles. De repente, um grito agudo ecoou da multidão. É ela, a bandida! Um grupo começou a empurrar-se em direção a Clara e Esperança. O pânico se espalhou como um incêndio. O que estava acontecendo? Como tudo se transformou em caos tão rapidamente? Clara, fique perto de mim! Esperança gritou, puxando a neta para o lado. Mas Clara estava paralisada. Olhando em volta, ela viu conhecidos, amigos, todos com expressões distorcidas de raiva e desprezo. Ela é culpada por tudo. Ela está manchando nossa comunidade. Alguém gritou. O coração de Esperança apertou. O que Clara tinha a ver com tudo isso? Por que estavam culpando-a? Mas a resposta veio numa fração de segundo. Um dos jovens da congregação se aproximou, com um olhar ameaçador. Ela sabia, Dona Esperança. Clara estava do lado de Josimar. A revelação cortou o ar, como um golpe físico. Esperança olhou para Clara, confusa e horrorizada. Não. Clara, você sabia disso? Dona Esperança perguntou, a voz tremendo. Mas Clara, com os olhos cheios de lágrimas, balançava a cabeça. Não, eu nunca soube. Não era assim. A multidão estava se agitando de novo. Ela é igual ao avô. Temos que fazer justiça, clamou Zé, ganhando o apoio dos outros. A correnteza de indignação parecia incontrolável. E então, como um tufão, um homem de terno escuro se adiantou. Esperança se conheceu imediatamente. Era o pastor da nova igreja. Parem! Ele gritou, sua voz cortante. Era um tom de autoridade que silenciou a multidão quase que instantaneamente. Todos olhavam para ele, confusos. Não sejam insensatos. Vocês não entendem o que estão fazendo. O pastor olhou diretamente para Roberto e uma centelha de reconhecimento passou entre os dois. Isso é uma armadilha. O que é que você está tentando fazer?
Não estou fazendo nada. A verdade precisa vir à tona. Roberto respondeu, a tensão entre os dois se intensificando. Você quer mesmo saber a verdade? O pastor continuou, e a multidão prendia a respiração. Josimar não era quem vocês pensavam que era. E Clara sempre soube de tudo. O impacto das palavras era inegável. Esperança sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Clara, o que isso significa? Não, eu não sabia. Clara gritou, desesperada. A pressão aumentava, e a tensão no ar era quase palpável. Mas o pastor não parou. Josimar a usou como um peão, ele declarou. Agora todos olhavam para Clara, os sussurros crescendo em volume. Ele sabia que ela seria a chave para controlar os jovens. Ele a informou sobre tudo e a manipulou. O que estava acontecendo? Esperança estava em choque. Clara, a neta que sempre amou, era agora a altaneira no centro de uma trama muito maior do que podia imaginar. Vocês não entendem. Tudo foi uma armadilha desde o início. O pastor continuou a explicar. O culto, os rituais, tudo isso faz parte de uma construção muito maior. E Clara foi escolhida para ser a porta de entrada. Vocês têm que acreditar em mim. A multidão começou a se agitar novamente. O que era verdade e o que era mentira. Esperança sentiu uma onda de desespero. Vocês todos estão sendo usados, não apenas Clara. As palavras do pastor ecoaram no ar. O momento foi como uma explosão de confusão e desespero. O olhar de Clara refletia um medo que Esperança nunca tinha visto antes. Dona Esperança segurou a mão da neta. Nós vamos resolver isso, disse, mas sua voz estava cheia de incerteza. A verdade estava meio perdida no meio de toda aquela confusão. Uma sombra imensa cobria o futuro. E naquele momento, Esperança sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre. Seria preciso enfrentar não apenas os segredos de Josimar, mas também as mentiras que pareciam estar incrustadas na própria essência de sua família. O que mais estava sendo escondido? O que mais viria à tona? O mundo em que vivera sempre estava se revelando como uma teia emaranhada, e a pergunta mais importante ecoava em sua mente. Seriam aquelas revelações o início de um novo pesadelo ou a chance de finalmente romper com as correntes do passado? A tensão pairava no ar. Dona Esperança e Clara trocavam olhares apreensivos enquanto os policiais tentavam controlar a situação. A revelação de Roberto sobre a nova igreja tinha deixado todos em estado de choque. Mas quando a multidão começou a murmurar, um novo estrondo fez o coração de Clara perguntou com os olhos arregalados. Esperança não tinha resposta. O que mais poderia vir à tona? O olhar do pastor atravessava a cena com uma calma enganosa, mas havia algo em seu rosto que parecia ocultar mais segredos. Os ânimos se acalmavam enquanto Roberto falava, mas a atmosfera estava prestes a mudar novamente. Algo não está certo, pensou Esperança. Então, uma figura conhecida começou a surgir da multidão, e seu coração parou. Era Fabiano. O antigo amigo de Josimar, agora com um olhar sombrio. Ele se aproximou, e o que tinha a dizer fez todos prenderem a respiração. Vocês todos estão sendo enganados, disse Fabiano, com uma voz que soava como um trovão. A verdade que Roberto está tentando expor é apenas a ponta do iceberg. Ele se virou para o pastor. E você sabe disso melhor do que ninguém. Os olhos do pastor brilharam com um misto de raiva e medo. Fabiano, você não vem aqui espalhando mentiras. Você não sabe do que está falando. Mas a febre de curiosidade da multidão estava prestes a explodir. A nova igreja não é a única.
Josimar e você têm mais em comum do que podem imaginar, continuou Fabiano, avançando. Ele me revelou segredos, segredos que devem ser conhecidos. O murmúrio da multidão se intensificou, e o ar já ficava pesado de expectativa. Esperança segurou a mão de Clara como se fosse uma âncora. O que ele quer dizer? Sussurrou para a neta. Fabiano continuou. Abençoada de forma errada, a nova igreja é apenas uma fachada para algo muito maior. E claro, a culpa vai recair sobre vocês se não forem rápidos. Ele olhou para Clara. Você, sua menina, é mais importante do que imagina. Você é a chave. Não, isso não pode ser verdade. Esperança gritou, o pânico ecoando em sua voz. Os olhos de toda a multidão se concentravam em Clara, que parecia se encolher sob a pressão. Me deixe em paz, Clara exclamou, os olhos queimando com lágrimas. A adrenalina em suas veias pulsava. Mas Fabiano estava longe de acabar. Josimar planejava usar Clara para desesperá-la em um plano muito maior. Uma teia de manipulação onde muitos estão envolvidos. De que plano você está falando? Perguntou Roberto, agora parecendo tão confuso quanto todos. Um plano que se estende muito além da nossa cidade. Fabiano revelou com um olhar penetrante. Josimar estava juntando forças. Existe um culto que vai muito além dos seus sonhos. E as pessoas que vocês chamam de amigos, na verdade, possuem laços mais profundos com ele do que podem imaginar. E isso inclui pessoas que estão bem mais próximas do que vocês pensam. Então, o chão sob os pés de Esperança pareceu se abrir, como se o mundo estivesse virando de cabeça para baixo. Estava tudo lá, escondido, como um fardo que não podiam mais ignorar. E antes que pudessem reagir, o leve tilintar de um celular ressoou na sala. O pastor olhou rapidamente para seu bolso e, com uma mão trêmula, retirou o aparelho. O visor mostrava uma mensagem que apenas ele podia ver, mas a expressão de seu rosto falou mais que 1000 palavras. Não pode ser, sussurrou ele, a palidez se espalhando como um incêndio. O som da multidão agora era ensurdecedor. As palavras Josimar e pacto passaram por sua mente. Alguma coisa estava muda, mas a resposta estava bem ali, bem na palma da mão dele. Dona Esperança, tudo o que você teme pode ter vindo antes de você mesmo perceber, ele disse, envolvendo-se em um borrão de segredos e pavor. O peso das revelações deixava todo sem ar, e de repente, a segurança que Esperança tinha quando entrou ali desapareceu. O que mais estava por vir e quem realmente eram os aliados ou inimigos? Clara, em seu desespero, olhou para a avó e o medo surgiu novamente. A segurança e a união que acreditavam ter se desfizeram em um piscar de olhos. Agora eram sombras de um passado obscuro, prestes a engolir tudo de uma vez. Quem você deveria realmente temer? Fabiano sussurrou. Seu tom era de desespero e urgência ao mesmo tempo, e sua pergunta ecoou na mente de todos. O que mais ainda tinha o poder de mudar tudo? A confusão tornou-se um labirinto intrincado, e apenas uma coisa estava clara. A linha entre a verdade e a mentira estava mais fina do que nunca. O que mais estava à espreita nas sombras, pronto para ser descoberto. O clima estava pegando fogo, e tudo parecia um grande caos em volta. Esperança segurava a mão de Clara, como se fosse um abraço que poderia salvá-las de tudo. O que Fabiano dizia não fazia sentido, mas as pessoas em volta, os rostos que conheciam, pareciam tão tomadas pela raiva. E o pastor? Ele tinha um olhar que mudava rápido entre o medo e a determinação. A situação
estava prestes a se transformar em algo muito pior. É uma armadilha, uma armadilha. Fabiano insistia, sua voz engrossando enquanto ele olhava diretamente para o pastor. Cuidado com suas palavras, ou acabará arrastando todos para o fundo também. No mesmo instante, a multidão se agitou novamente. Algumas pessoas começaram a se mover. E o que era um discurso poderia muito bem virar um ataque. Esperança teve um aperto no coração. O que mais poderia acontecer? E foi então, num momento que parecia ter parado, que um grito cortou o ar como um raio. Cadê isso? Cadê aquilo? A voz vinha de uma mulher na multidão. Todo mundo virou a cabeça, e o cenário se transformou em um turbilhão. Esperança mal teve tempo de reparar que a mulher apontava para um objeto grande que parecia ter surgido do nada. Um caixão. Um caixão? Ela não conseguia entender o que aquilo significava ou como havia parado ali. O coração dela disparou. O que é isso? Ela murmurou, enquanto a multidão começava a sussurrar. Olhares de medo se espalharam. A atmosfera estranha se tornava ainda mais pesada, até que com um golpe, o caixão foi aberto. Dentro dele, sob o pano negro, havia uma figura familiar, um rosto que tinha visto muitas vezes. Era Josimar, mas ele estava morto? Era isso? As pessoas ficaram em choque, olhos arregalados, bocas abertas. O céu parecia carregar uma nuvem negra, uma tempestade se formando tanto lá fora quanto nos corações de todos. Esperança sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como pode ser? Clara exclamou, seus olhos cheios de lágrimas. Vovó, isso não é verdade. Mas a verdade estava bem ali, deitada em um caixão, como um pesadelo vivo. O murmúrio cresceu entre o povo, um zumbido ensurdecedor. A história de Josimar estava se desenrolando de uma forma que ninguém poderia prever. Ele nunca teve a chance de nos avisar. O pastor gritou, descontrolado, enquanto tentava manter a multidão calma, mas sua voz estava repleta de desespero. Esperança olhou para Clara e a angústia no rosto da neta partiu seu coração. O que isso significa para nós? A jovem sussurrou, sua voz tremendo. A velha mulher não sabia o que responder. O mundo que conheciam estava em colapso. Será que tudo estava planejado desde o início? Você fez isso, Zé? Fabiano disparou, seu dedo apontando para o pastor. Ou você também estava ciente disso? O pastor respirou fundo, mas não conseguiu controlar a raiva. Querem saber a verdade? Josimar fez parte de algo maior. Ele sabia exatamente como manipular tudo isso, mas estava querendo se proteger. Ele foi seu próprio sacrifício. A revelação explodiu como um foguete e atingiu a multidão como um golpe forte. Isso não pode ser verdade, alguém gritou. As vozes começaram a ecoar, e a tensão agora era palpável, como um fio prestes a se romper. Clara, com a mão da avó apertada em seu peito, olhou no caixão novamente. O que mais precisariam saber? Josimar em um caixão não era apenas um golpe. Era o início de um ciclo obscuro. O que aqueles homens tinham tramado por tanto tempo? O que tinha sido real e o que era apenas uma ilusão? A tempestade rugia lá fora, e as coisas estavam mais sombrias do que nunca. O que mais a verdade revelaria? A pergunta ressoava em seus corações. Estariam todas prontas para enfrentar o que estava por vir? O caos havia se espalhado, mas o real jogo ainda estava para começar. A multidão estava em alvoroço, todos fitando o caixão aberto, como se aquele momento marcasse o ápice de tudo. Esperança segurava firme a mão de Clara, sentindo o tremor da neta e o pânico que crescia no peito. Como isso pode ser real? Era uma pergunta que pulsava em sua mente, mas não tinha resposta. O pastor tentava acalmar os ânimos.
seu rosto embaçado pela tensão. Fabiano se aproximou mais, o olhar fixo no caixão. Ele não estava apenas fazendo sacrifícios. Josimar estava escondendo algo. E vocês estão todos sendo jogados nas sombras dele. Os sussurros da multidão aumentaram, como uma onda prestes a quebrar. Esperança podia sentir a energia no ar, os corações batendo descompassados e o caos se aproximando. E foi nesse momento que algo grotesco ocorreu. O corpo de Josimar começou a se contorcer dentro do caixão. Um grito agudo cortou a cena. Clara quase desmaiou, mas Esperança a segurou. Vovó, o que está acontecendo? A mulher estava paralisada, sua visão fixada no que era impossível. O caixão se sacudia com força, como se alguma força sobrenatural estivesse dentro dele. O pastor arregalou os olhos. Isso não é possível. Ele não deveria estar assim. A multidão estava em desespero. A imagem de Josimar, aquele que eles conheciam, agora parecia um espectro, e o ar estava carregado de terror. Então, de repente, um grito ecoou da multidão, mas não era de medo. Era um rugido de choque. Ele não está morto. E como se todo o horror tivesse um propósito, Josimar emergiu do caixão, seu rosto pálido e as feições mais sombrias que nunca, como se o próprio inferno tivesse saído de dentro dele. Mas o que foi ainda mais chocante foi quando ele se virou para olhar claramente para Esperança e Clara. Vocês não deveriam estar aqui. A voz dele era rouca e distorcida, como se algo o empurrasse a falar. Da mesma forma, ele olhou para Fabiano. Você me traiu. Todo o salão silenciou. Os rostos estavam pálidos. A imagem de um homem que todos pensavam que estava morto, agora em pé, e o sentimento de traição pairava no ar. Esperança sentiu a vulnerabilidade como um golpe físico. O que mais estava escondido? O que mais sabiam? Como você pôde, Josimar? Fabiano gritou, a raiva tomando conta dele. Você usou todos nós. Havia um desespero palpável em sua voz, e por um instante o caos parecia estar contido. Todo mundo em choque, mas Expectativa e Clara estavam em lágrimas. O mundo estava mudando rapidamente, e a verdade começava a ficar distorcida. E então, com uma rapidez inesperada, Josimar se virou para Clara. Você é minha herdeira. Você faz parte do que está por vir. Ele estendeu a mão e, neste instante, a aparência do homem parecia mudar, como se uma sombra se aproximasse do seu ser. Esperança sentiu um frio na espinha. Clara, não! A urgência estava ali, palpável, como se o próprio ar estivesse sufocando. Mas Clara não se movia. Ela estava olhando para o avô, e em seus olhos havia algo que Esperança não reconhecia. Vovó, ele está falando a verdade? Clara questionou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e um conhecimento que não compreendia. A multidão começou a murmurar de novo, o caos ameaçando voltar, e a linha entre o que era real e fantasioso parecendo desaparecer. Fuja! Agora! Esperança gritou, mas Clara estava paralisada. A revelação a atingiu como um tsunami. Havia algo maior em jogo, algo que antes estava apenas no fundo, escondido nas sombras da verdade. O que mais estava por vir? O que Josimar queria dizer? O futuro de Clara estava pendurado em um fio, e a confusão reverberava em cada coração presente. As palavras de Josimar ecoavam. Você faz parte do que está por vir. Esperança percebeu que aquela não era apenas uma luta pela verdade, mas uma batalha por suas almas. E a tempestade que rugia lá fora era apenas um reflexo do que estava prestes a acontecer. O que mais estava guardado nas sombras? O que mais teria que encarar?
A tensão no ar se intensificava, como Josimar em pé no caixão, a multidão paralisada sob o peso da revelação. Esperança sentia o coração disparar enquanto Clara olhava fixamente para o avô, como se algum tipo de feitiço a tivesse preso. Você é minha herdeira. Você faz parte do que está por vir. As palavras ecoavam como um trovão. Não, Clara, não escute! Esperança gritou, sentindo o aperto no peito, mas Clara estava absorta naquela revelação, sua expressão misturando confusão e curiosidade. O semblante de Josimar, com a pele pálida e os olhos sombrios, parecia ansiar por algo. Por que seu olhar fixava tão intensamente a neta? Então, aconteceu algo inesperado. Uma sombra começou a se formar atrás de Josimar. Não era apenas um jogo de luz, mas uma presença elétrica que parecia ser alimentada pela tensão do ambiente. As pessoas começaram a sussurrar e os rostos tornaram-se sombras de medo. O que está acontecendo? Alguém perguntou, quebrando o silêncio aterrorizado. Josimar olhou para a sombra e, num movimento rápido, levantou as mãos. Saiam de perto dela! A voz dele adquiriu um tom agudo, quase sobrenatural. A multidão hesitou, mas as sombras pareciam convidá-las a se aproximar, atraídas pela escuridão que emanava do caixão. E então a verdade se desenrolou como um pesadelo. A sombra começou a ganhar forma, revelando uma figura indistinta que avançava lentamente. Era uma mulher, com cabelos longos e um olhar penetrante, seus traços desvanecendo-se nas laterais, como vapor sendo soprado pelo vento. Esperança a reconheceu imediatamente. Meu Deus, não! É você! Ela exclamou, as lágrimas lhe escorrendo pelo rosto. Era Maria, a irmã de Josimar. Todos na cidade acreditavam que ela tinha desaparecido há anos. Na verdade, diziam que ela estava morta. Você deveria estar morta, Fabiano berrou, o horror distorcendo seu rosto. A mulher, quase etérea, olhou diretamente para ele, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Estou muito viva, querido, e aqui para encerrar o que começou. Sua voz era um eco, gelada como a brisa que passou. A multidão vibrou, a confusão se transformando em inquietação. O que essa mulher queria? Josimar, você nos traiu mantendo-se em segredo. Maria exclamou, sua presença fazendo o chão tremer. E agora é hora de acertar as contas. O clima esquentou instantaneamente, como se uma força sobrenatural tivesse invadido o espaço. A tensão no ambiente tomou proporções incontroláveis. Não foi só você que foi manipulador, gritou Roberto. Todos nós fomos usados. Ele olhou para Josimar, e a expressão de raiva se tornava clara. Mas o que você quer com Clara? Clara é a chave para libertar todos nós. E para os verdadeiros planos aqui, ele disse, agora em um tom mais assertivo, como se estivesse se colocando no centro da história novamente. E as palavras de Josimar ecoavam, pesadas, fazendo o ar ficar mais denso. As ímpetos de raiva, confusão e desespero encheram o ar. A nova igreja, tudo isso foi parte de um plano? Fabiano gritou, o rosto encharcado de incredulidade. E então, a luz começou a piscar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Vovó, Clara gritou, finalmente acordando para a gravidade da situação. A multidão começou a se agitar, as pessoas recuando. Mas um pressentimento a levou a dar um passo em direção a Josimar. O estrondo do trovão fez todos saltarem. E era ali que tudo virou de cabeça para baixo. Clara, em um momento de impulso e confusão, gritou. Eu aceito, cessou a chave. Quero saber o que mais está guardado. A multidão ficou paralisada. A expressão de Josimar mudou e a sombra ao seu redor se intensificou. Esperança ficou horrorizada. O que Clara tinha feito? O que isso significava? A partir daquele instante,
Cada olhar na sala carregava a mesma pergunta: o que mais viria à tona? Enquanto Clara se aproximava da escuridão crescente, a figura de Maria parecia sorrir. E o mundo de esperança mais uma vez se desfazia em meio ao caos. O que mais estava prestes a ser revelado? E o que tudo isso significava para o futuro delas? O silêncio cortante seguia, mas a atmosfera carregava uma nova urgência. O maior segredo de todos estava prestes a ser desvendado. E a verdade, mais uma vez, poderia ferir mais do que qualquer revelação anterior. A tempestade rugia lá fora, mas dentro do salão o clima era de pura tensão. Esperança sentiu o coração acelerar, quase pulando pela boca. Clara estava paralisada, absorvendo as palavras de Josimar e a presença de Maria. O que mais poderia acontecer? Com um movimento rápido, Josimar olhou para a neta. Clara, você é a herdeira do que eu construí. Temos expectativas grandes para você. Sua voz soava ameaçadora, quase hipnótica. Esperança sentiu um nó na garganta. Não, Clara, não escute! Gritou, mas nada parecia alcançar a neta, que se mantinha fixada no avô. E então, a sombra que emanava de Josimar se intensificou, abrindo um vórtice de escuridão. Maria se adiantou, como se estivesse convocando algo do fundo da sua maldição. É hora de você assumir seu lugar, Clara. A multidão voltou a se mover. Sussurros e gritos de protesto começaram a gritar. Vovó! Clara se virou, os olhos cheios de medo. O que eu devo fazer? Esperança puxou para mais perto, fazendo com que a jovem se afastasse da escuridão. Você não pode deixar que eles a manipulem. Precisamos encontrar uma saída. E foi nesse exato momento que Roberto, que tinha permanecido em silêncio, tomou coragem. Clara, eu sei que isso é difícil, mas não é só sobre você. Enfrente essa sombra. E ergueu a voz, quebrando o feitiço que parecia pairar sobre a neta. Clara hesitou. A liberdade estava ali, ao alcance dela, mas teria que lutar contra o que foi ensinado a acreditar. Não, eu não sou uma peça de manipulação, gritou, o eco da sua voz soando como um desenterrado grito de força. A sombra pareceu hesitar. Então, com um movimento inesperado, Clara deu um passo à frente, seus olhos fixos em Josimar. Eu não vou ser quem você quer que eu seja. O impacto de suas palavras ressoou, como se uma bomba tivesse caído. Maria rugiu. Você não pode escapar daquilo que é seu. Apressou-se em direção a ela, mas Esperança e Clara estavam unidas, e a força que irradiava delas fez a sombra hesitar ainda mais. Um clarão interrompeu a escuridão, e a presença de Josimar parecia perder força. Não, isso não pode acontecer! Ele gritou, mas as variações de poder estavam mudando. A multidão ficou em silêncio, observando as duas mulheres de pé contra o que sempre teve poder sobre elas. E então, um estrondo. Um raio cortou o céu, seguido de um estrondoso trovão, como se o universo estivesse apoiando Clara. A escuridão se contorcia freneticamente, e contra todas as expectativas, Clara começou a brilhar. A luz estava saindo dela, acalmando o pânico e dissipando as sombras. Chega! Clara gritou, lançando toda a energia dela como um turbilhão. Estou cansada de viver nas sombras do passado. A verdade será revelada, e eu sou dona do meu futuro. E com isso, a dimensão sombria dissipou-se como fumaça ao vento, enquanto Josimar e Maria se contorciam, incapazes de suportar a força da luz que Clara emitia. Os rostos da multidão mudaram de pânico para algo mais parecido com esperança. Esperança. Um novo silêncio tomou conta do salão.
E tudo o que restava era o eco das palavras de Clara. Dona Esperança puxou a neta para perto, sentindo o alívio e a dor ao mesmo tempo. Você foi incrível, meu amor, disse, com lágrimas nos olhos. Roberto se aproximou, a gratidão iluminando seu rosto. Nós conseguimos. A verdade sempre encontrará um caminho. Enquanto a tempestade diminuía, um novo começo se desenhava. Mas nas sombras ainda haviam mistérios a serem resolvidos. O legado de Josimar era apenas parte da história. Quem mais estaria envolvido? Quais segredos ainda se escondiam? As perguntas ficavam no ar, enquanto Clara, Esperança e Roberto se dirigiam para fora do salão. A luz da cidade refletindo a nova chance de libertação. O futuro ainda não estava claro, mas elas estavam prontas para enfrentá-lo juntas. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão chegando.